rapaziada da primeira série do Lesbino, estamos retornando aí com as nossas aulas, né, virtuais, online, né? Segundo bimestre, pandemia aí a toda, né? Então é o melhor a se fazer, todo mundo em casa e aulas online. Então vocês estão acompanhando as aulas pelo Centro de Mídia e agora nós vamos ter essa novidade. Eu vou mandar também, além das atividades que eu mandei já no primeiro bimestre, agora no segundo eu vou estar enviando também videoaulas, comentando os assuntos, como se eu estivesse dando aquela aula que a gente acostumou a ter, né, na sala de aula. Então a nossa primeira videoaula vai ser aí, ainda para terminar, fechar aqueles assuntos sobre primeiras civilizações, uma aula sobre a Antiguidade Oriental. O que é a Antiguidade Oriental? São as primeiras civilizações que surgiram ali no Oriente Médio. Vocês já viram a Mesopotâmia, o Egito, e agora nós vamos falar sobre hebreus, fenícios e persas. É isso aí. Gente, como de costume aqui nas nossas aulas normais, estamos aqui, estou aqui na sala de aula e tal, e só a diferença é que vocês estão em casa e eu estou aqui fazendo essa videoaula. Então vamos lá, nossa pauta: História, primeira série do ensino médio. Qual é o nosso tema? O tema da nossa aula, que a gente chama hoje de objeto do conhecimento. Então nós vamos falar sobre a Antiguidade Oriental, continuar falando sobre isso, e o nosso assunto são as primeiras civilizações. Como já falamos de Egito, Mesopotâmia, agora vamos falar sobre hebreus, fenícios e persas. Lembrar também o seguinte, que nós continuamos aquela viagem nossa, que nós, desde os primórdios do ser humano, quando nós começamos lá no início do ano letivo, falando da origem do ser humano, passamos pelos 3 grandes períodos da pré-história, falamos ali sobre a região do Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras cidades, onde vão surgir também as primeiras civilizações. Falamos dessas civilizações hidráulicas, Mesopotâmia e Egito, e agora vamos falar das outras 3 civilizações que compõem o período que nós chamamos Antiguidade Oriental ou Primeiras Civilizações. Vamos lá então, nosso primeiro povo a ser estudado aqui, os hebreus. Gente, os hebreus também são chamados de judeus, ou então palestinos antigos. Por que palestinos antigos? Porque palestinos hoje são árabes, que estão lá nessa região onde foi a terra dos hebreus. É um pedaço lá, que hoje os hebreus são o povo de Israel, o país Israel, que retornou para lá e que ficou com metade do território. A outra metade hoje é dos palestinos, que são árabes. E os hebreus, então, nós chamamos eles de judeus ou palestinos antigos. Vocês vão observar nas atividades que a gente fez, nas aulas pelo Centro de Mídia também, vocês têm ali vídeos explicando isso e textos de apoio na atividade. Vocês vão perceber o seguinte, eu coloquei aqui algumas informações apenas, para que vocês possam acompanhar e melhor estar desenvolvendo as atividades lá. Então, olha, em relação aos hebreus, aos judeus, a Bíblia, o que tem a ver a Bíblia com os hebreus? Olha, a Bíblia, se você prestar atenção lá no Velho Testamento, todo mundo sabe o que é a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo que contém 2 partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, lá na Bíblia, é a história dos hebreus, dos judeus purinha. Lembre-se, Jesus Cristo também era um judeu. E o Novo Testamento que a Bíblia tem é a vida de Jesus a partir do momento em que ele se insere como o Salvador e aí todos os seus caminhos ali até a sua crucificação. Então a Bíblia, esse livro sagrado dos cristãos, ele conta a história dos hebreus, principalmente na parte do Velho Testamento. Tudo que está lá no Velho Testamento da Bíblia faz parte da história dos hebreus, ou os judeus, na sua grande maioria. Então, olha, a história desse povo, onde você vai pesquisar lá, então qual é a maior fonte de história dos hebreus? A Bíblia. Lá você vai perceber, assim como nos livros de histórias, que a história dos hebreus é dividida em 3 grandes eras ou etapas: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. A nossa primeira era, que era dos patriarcas, a era dos grandes chefes, que está lá no Velho Testamento, dos grandes chefes das famílias, dos clãs. Aqui nós vamos ter Abraão, que é o primeiro grande patriarca, até passando por Moisés. Moisés, aquele da Bíblia dos 10 mandamentos. Então todos fizeram parte dessa era dos patriarcas, o primeiro período da história dos hebreus. Tudo isso está lá na Bíblia. Depois que o Moisés faz todo aquele trabalho, tira o seu povo
lá do Egito, onde eles estavam vivendo como escravos, conduz o seu povo lá para a terra prometida, chamada de Canaã, atravessa o Mar Vermelho, recebe a tábua dos 10 mandamentos. O Moisés então ele morre, dando início a uma nova etapa, uma nova era na história dos hebreus, que vai ser a era dos juízes. Aqui nós temos Sansão, aquele também que aparece na Bíblia, e uma série de outros juízes, que são o quê? Chefes guerreiros, que vão tentar, conduzir o seu povo à terra prometida chamada de Canaã, onde ali eles vão se estabelecer como povos. Seguindo a era dos juízes, nós vamos ter a era dos reis, terceira etapa ou terceira fase da história dos hebreus. Aqui nós vamos ter o quê? 3 reis principalmente. Saul, que vai ser o primeiro rei, depois o segundo rei, que vai ser Davi, filho de Saul. O Davi é aquele da Bíblia também, que segundo a história ali derrotou, um gigante filisteu, a famosa história de Davi e Golias. E por último nós vamos ter o rei Salomão, que é filho de Davi. O rei Salomão é considerado um dos mais sábios reis da história da humanidade. Também está lá na Bíblia. Ele é responsável, por exemplo, por aquela história, o rei Salomão, porque ele é considerado tão sábio, além de ser muito culto. Num determinado momento apareceu para ele lá uma disputa entre 2 mulheres que ele tinha que resolver. Um bebezinho que foi encontrado perdido e 2 mulheres reclamando a posse daquele bebê como sendo as mães. As 2 se diziam mãe do bebê. Salomão tinha que resolver esse problema, porque eram os reis que resolviam isso. Qual foi a inteligência de Salomão? Olhando ali as 2 mulheres, nenhuma das 2 queria se desfazer do seu desejo, as 2 dizendo que era a mãe do bebê. Salomão ordenou então para os seus soldados que cortassem a criança ao meio. Foi a única maneira que ele achou de contentar as 2, já que as 2 são as mães do garoto, então pediu para cortar a criança no meio e dar metade para cada um. Quando o soldado ia executar a ordem do Salomão, uma das mulheres levantou a mão e disse: não, se for para matar meu filho, eu prefiro então que dê para ela, entregue para ela, porque eu não quero que meu filho morra. O que Salomão fez? Pegou a criança e entregou então para essa mãe, que se levantou e deixou o menino com ela, e mandou prender a outra, porque ficou claro que a outra era mentirosa, pois na iminência do filho ser morto, ela não estava nem aí. Então provou que ela não tinha sentimento por aquela criança. Então são essas historinhas que provam, a questão da inteligência do nosso rei Salomão. Além dele ter também, na sua história aí também 300 esposas, que aí eu já não sei se é uma sabedoria muito grande. Tá, então seguindo a história do nosso povo hebreu aqui. A religião dos hebreus, olha, uma característica nova para esses povos aí da antiguidade. Vai ser a primeira religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Único, teísta, Deus. Então a religião dos hebreus vai ser monoteísta. Pela primeira vez um povo então vai ter um único Deus. Esse Deus vai se chamar Yahvé, ou então Jeová, como nós conhecemos hoje. Então está lá na Bíblia, Jeová é o Deus dos judeus, e a partir daí vai surgir a religião também chamada de judaísmo. Então olha, a religião dos hebreus vai ser a religião monoteísta, chamada de judaísmo. O judaísmo acredita num único Deus. Como é o nome desse Deus? Yahvé, também conhecido como Jeová. Durante a história dos hebreus, que vocês podem ver lá na Bíblia, vários acontecimentos vocês podem observar. Eu coloquei alguns aqui. Êxodo, o que é o Êxodo? O Êxodo é a saída do Moisés retirando o seu povo lá do cativeiro do Egito. Isso aparece na Bíblia com o nome de Êxodo. Cisma, o que é cisma? Cisma significa separação. É quando o povo hebreu se separou em 2 reinos, os reinos de Judá e o reino de Israel. A palavra diáspora significa dispersão, momento em que os hebreus se dispersam pelo mundo. Vai haver 2 grandes diásporas, dispersão dos hebreus pelo mundo. A última delas, eles se dispersaram lá pelo Império Romano, na época do Império Romano, e só vão retornar de novo para a terra deles, a Palestina, em 1947, quando a ONU
cria o moderno Estado de Israel. E aí então aqueles palestinos antigos voltam então para a região deles e agora vão ser os hebreus. Os judeus recebem o nome de povo de Israel. E o povo de Israel hoje habita o país chamado Israel. E só o último detalhe aqui sobre os hebreus, para deixar muito claro: Jesus Cristo também era hebreu, judeu, nasceu na Palestina, como a gente conhece toda a história da Bíblia. Então, portanto, Jesus também era um hebreu. Só que ele foi e revolucionou tanto a vida do ser humano que Jesus passou a ser cultuado como o Filho de Deus. Quer dizer, só que a história dos judeus não deixou de existir. Por isso a Bíblia, a maior fonte de história dos judeus, ela é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. A vida do Estado, do povo hebreu até o nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, a vida de Cristo até o dia da sua morte. E com isso nós terminamos aí essas informações sobre os hebreus. Seguindo, nosso novo povo aqui, mais um grande povo da antiguidade, que são os fenícios. Os fenícios são chamados de povo púrpura. Ou seja, a Fenícia, por que púrpura? Púrpura era uma tintura extraída de um molusco que vivia no mar. Ali era um povo de grandes comerciantes e navegadores. Um território desértico de cerca de 200 quilômetros de extensão, ou seja, uma faixa pequena de terra, só que eles tinham uma grande ligação com o mar, com o comércio marítimo. E eles eram chamados de povo púrpura, porque eles conseguiam produzir, entre outras coisas, essa tintura de cor arroxeada, violeta ou púrpura, que era para fazer vestimentas. E quanto mais escuro fosse esse tom, mais ele era valorizado. Então essa tintura chamada de púrpura era extraída de um molusco chamado murex. Por isso os fenícios então passaram a ser chamados de o povo púrpura. Eram grandes comerciantes, por isso seu sistema de governo era uma talassocracia, ou seja, cracia, governo dos comerciantes, talassocracia, governo dos comerciantes. Eram grandes navegadores, considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então o forte deles não era a agricultura, não era a pecuária. Eles eram grandes comerciantes e navegadores, ou seja, comércio marítimo. Inventaram, por exemplo, o vidro. Criaram um alfabeto de 22 letras para facilitar a comunicação. Esse alfabeto fenício de 22 letras é o embrião, o começo do nosso alfabeto de 24 letras. Pela primeira vez, cada símbolo significava uma letra, bem próximo do alfabeto fonético que nós temos hoje. Então, olha, povo púrpura, grandes comerciantes, grandes navegadores, criaram um alfabeto de 22 letras, passaram a produzir vidro, tecidos, joias. Sua religião era politeísta, ao contrário dos hebreus. O que é uma religião politeísta? Uma religião que tem vários deuses. Não vamos entrar em detalhes. Sanguinolenta, ora, vários deuses. Por que sanguinolenta? Admitia sacrifícios de seres humanos, de pessoas, era costume deles. As principais cidades dos fenícios: cidade de Biblos, Sidom e Tiro. Dependendo da época da história deles aí, em cada período uma dessas cidades esteve mais forte. Mas percebam a semelhança do nome dessa cidade, Biblos, com o nome de Bíblia. Biblos quer dizer livro. E foi então essa cidade batizada, o livro Bíblia foi batizada de Bíblia por quê? Em homenagem aos habitantes da cidade de Biblos, porque eram esses comerciantes dessa cidade que se encarregavam de levar e de vender esses livros bem primitivos aí para os outros lugares do mundo. Então, olha, produtos de Biblos. O que é? A Bíblia. Então o nome Bíblia vem de Biblos. E com isso, então, nós colocamos aí algumas das características dos fenícios. E não menos importante, nós vamos passar então ao estudo da civilização chamada de Pérsia, os persas. Então, olha, coloquei aqui alguns dos acontecimentos só também, não muito detalhado, para não ficar confundindo muito, mas a história da Pérsia é bem mais do que isso aqui. Coloquei alguns detalhes apenas. Então, olha, os persas, o que são os persas?
habitantes da região ali no Oriente Médio. Inicialmente eram dois reinos, o reino dos Medos e o reino dos persas. Aí vai acontecer o que? O nosso amigo Ciro, que era rei dos persas, vai conquistar o reino da Média e vai unificar esses dois reinos, criando o grande reino da Pérsia. Então Ciro I é o nosso unificador. O seu filho Dario I vai ser considerado um dos maiores governantes da antiguidade. E eu gosto de colocar aqui porque é interessantíssimo as criações, e vai aparecer na atividade de vocês, que o Dario fez durante o seu reinado. Como era um império muito extenso, grande, difícil de ser controlado, o Dario criou uma série de inovações para facilitar o seu governo. Ele criou as satrápias. O que é isso? Ele dividiu o seu império em províncias. Então é como se fossem estados nossos modernos. Então Dario I olhou aquele império monstruoso e falou: não, eu vou dividir isso, e colocou para governar cada província dessa, cada parte, um sátrapa. Por isso o nome satrápias. Ele dividiu então o seu reino em várias partes menores e colocou ali um governante da sua confiança. Ele também foi responsável, já nessa época, pela construção de enormes estradas reais. Olha só, nós estamos aqui a 1500, 2000 antes de Cristo, e lá no Império Persa então já tinha estradas reais. Uma das estradas reais que ia da capital Susa até a cidade de Persépolis, tinha mais de 2000 quilômetros. Criou também um sistema de correios que funcionava com cavalos, ou seja, a cada parte do caminho tinha um posto onde havia cavalos disponíveis, e as pessoas, com isso, as informações corriam de forma muito rápida dentro do império. As notícias iam e vinham das mais variadas partes do império de uma forma muito veloz. Em cada parte, em cada 10, 20, 30 quilômetros havia entrepostos. O cidadão chegava ali, o representante dos correios, ele deixava o animal, já pegava outro para poder fazer as informações circularem. Ele criou também um sistema chamado Olhos e Ouvidos do Rei, um corpo de funcionários reais que se encarregavam de tempos em tempos de fiscalizar. Viajavam para as satrápias e ali eles faziam a fiscalização de como as coisas estavam acontecendo, para deixar o rei Dario muito bem informado em relação ao que acontecia no seu império. Então é considerado uma série de inovações criadas aí pelo nosso amigo Dario I, que para a época eram novidades, e fez com que o Império Persa se tornasse mais fácil a administração, porque era um império muito extenso. Colocamos aqui também algumas características da religião persa. Era uma religião dualista. O que é isso? O que é uma religião dualista? É uma religião que tem no seu bojo, tem aí no seu centro a aceitação de duas forças, a força do bem e a força do mal. Ou seja, então toda religião dualista é aquela que acredita que existe o bem e o mal. A nossa religião católica apostólica romana, o cristianismo, as religiões cristãs nossa aqui que nós seguimos, a religião judaica que depois veio, segue também esse conceito, é o bem e o mal, é o paraíso e o inferno. Então tudo isso é criação lá da Pérsia, a religião dualista, que admite a presença do bem e do mal. Quem criou essa religião? Um cidadão chamado Zoroastro, ou Zaratrusta, era o nome do cidadão. Ele criou essa religião, por isso essa religião vai se chamar Zoroastrismo ou Mazdeísmo. Como que ela funcionava? Muito simples e muito inteligente. Olha, existe um Deus do bem chamado Ahura Mazda ou Mazda, e existe um Deus do mal chamado de Ahriman. O Deus do bem está em permanente conflito com o Deus do mal, lá nas alturas. Para que o Deus do bem possa vencer o Deus do mal, cabe a nós aqui na terra sermos obedientes, obedecermos, orarmos, obedecermos aos nossos governantes, que são representantes de Deus, para que tudo isso dê força para Mazda, o Deus do bem, derrotar o Deus do mal. Muito prático. Então é isso sobre os persas.